bem com vocês? Petra Mesquita por aqui, hoje recebendo Mari Becker para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse sucesso dela aí, né, na Fórmula 1, sobre essa cobertura que ela vem fazendo e também sobre planos futuros que Mari tem para nos contar. Então, a gente vai falar sobre tudinho isso. E, Mari, quero te agradecer de verdade por você estar aqui, por você ter aceito o nosso convite e para a gente bater esse papo maravilhoso. Muito obrigada. Estou ansiosa para ver esse bate-papo aí, do que vai rolar, né? O que a gente vai conseguir produzir dessa conversa. Conversa é sempre bom, né? Só falta um cafezinho. É isso, é isso. Bom, para começar, eu queria falar sobre o sucesso, né, que você está fazendo nesse ano. Enfim, foi uma mudança na sua vida, né? Mudança de emissora e tudo mais. Mas eu queria te perguntar qual é a sensação de estar finalizando esse ano sendo sucesso na cobertura da Fórmula 1? Olha, esse ano, assim, para mim foi o melhor ano de cobertura da Fórmula 1 por vários motivos, né? Então, a sensação... bom, eu cheguei ontem, então eu não consegui, sabe, parar para sabe aquela hora que você chega, assim, você... né, ou toma um cafezinho, ou, sei lá, normalmente assim, ou é na hora do banho, ou na hora que você senta no sofá, para tudo, olha para frente, fala, putz, deu certo, foi legal, sabe, valeu a pena. Eu senti essa sensação de deu certo, está valendo a pena o tempo inteiro, a cada grande prêmio. Foi um desafio imenso pela Covid, pelo fato da gente estar numa nova emissora depois de tantos anos, né? A gente teve um calendário muito pesado esse ano, de muitas corridas, uma corrida atrás da outra, e uma equipe nova e não nova, porque a gente já se conhecia, da Globo e do Sport TV, mas era sob nova direção, né? Então, como é que a gente ia fazer isso, né? A gente tem que pensar que uma cobertura não é simplesmente você chegar lá e entrevistar as pessoas, você tem que ter uma estratégia de cobertura, né? Como que isso vai acontecer, qual que é a melhor maneira, quais são os passos que a gente tem que dar e tal. E foi sendo assim, foi super legal, assim, desde o princípio, sabe? O fato de ter muito espaço me deu uma sensação de como é que agora tá me faltando, eu viajo tanto que começa a me faltar as palavras em todas as línguas, né? Não é só no português, assim, de preenchimento, sabe? De você dizer, eu tô finalmente conseguindo fazer o que eu queria. Porque eu via tanta coisa acontecendo na Fórmula 1 e a gente não conseguia mostrar. Você agora entrevistou muitas pessoas importantes na Fórmula 1. Você fez uma cobertura sozinha de 22 GPs. Então, assim, é essa sensação de dever cumprido, de que estou fazendo o que eu quero agora, tá acontecendo o que você quer. Tá, é isso. Eu fiz uma cobertura com equipe, né? Sozinha como repórter, né? Eu não dividi como todos os outros anos, mas eu tenho uma equipe super legal, né? O Jaime Brito, o Gianfranco, que é o Gianni Marchesi, que é o meu parceiro ali, o meu cinegrafista italiano, que é muito engraçado, então tem uma mistura boa. Tem a Juliane Serrazoli, que também é minha produtora, né? O Jaime dirigindo tudo. Então, e mais o pessoal da Band, assim, dando suporte. Não é só a retaguarda, assim, dando uma impulsão para a gente, abrindo um espaço, foi maravilhoso. Então, isso aí que você está falando, assim, por exemplo, eu consegui mostrar não só quem é o Ocon, né, que é um piloto que às vezes quem não conhece Fórmula 1 não ouve muito falar, e que só vê ele correndo lá no meio, um carro azul. Quem é esse cara? Pô, esse cara é um cara que o pai era mecânico, que eles venderam tudo e ficaram morando anos dentro de uma van, com pneu, com carro, eles e um cachorro, né? Então, cada piloto pode contar e mostrar um pouquinho mais de quem eles são. E isso me dá um prazer imenso, porque a gente não fica só naquela coisa do número, da máquina, que é o que move a Fórmula 1, mas o que move a máquina? São homens, são pessoas. Então, vamos mostrar quem são essas pessoas. E aí é que, assim, me deu um prazer imenso, porque eu tinha espaço para poder mostrar. Me dá uma sensação de dever cumprido e bem cumprido, sabe? Tipo, eu fiz o meu melhor, isso foi ao ar, né? A gente pôde mostrar tudo. A gente teve uma parceria super legal, assim, eu, o Regi, o Felipe, o Max, o Sérgio Maurício. Eu costumo dizer que o que a gente fez
Eu acho que foi Milor Fernandes que escreveu uma crônica uma vez. Você me interrompe se eu estiver falando muito, porque eu tendo a falar muito como todo jornalista. Milor Fernandes uma vez falou assim que a relação homem-mulher, ou enfim, a relação afetiva, a relação amorosa boa, não é como um jogo de tênis que você levanta e saca e você tenta ganhar o tempo inteiro, né? E você tem estratégia para meter a bola lá no fundo e ninguém consegue, indefensável, né? Surpreender o adversário. Não, a relação amorosa boa é a relação que é que nem frescobol, né? O que você quer é que aquilo demore o mais tempo possível, que a bola não caia nunca. Então você só levanta, você faz jogadas que assim, levanta a bola para o adversário fazer o mais bonito que ele pode e ele vai botar na tua mão para você fazer o mais bonito que você pode. E essa foi a nossa relação durante todo o tempo. Ninguém tentou cortar o adversário, não era adversário, nós estamos juntos. Então foi assim, foi uma sessão de altinha, sabe, na praia. Você quanto mais a bola no ar, melhor. O tempo todo. Então é muito prazeroso, né? Muito cansativo, mas muito prazeroso. Mas eu acho que também deve ser muito prazeroso você ver o quanto as pessoas começaram a se interessar ainda mais por Fórmula 1 também por conta do seu trabalho. Qual é a sensação, Mari, disso, né? Das pessoas verem a sua cobertura, verem todo o trabalho de vocês ali de uma forma bem coloquial, assim, bem informal para falar com o público, ter essa proximidade com os pilotos. Como é que é a sensação de ver as pessoas se interessando pela Fórmula 1 por conta do seu trabalho? De novo, né? É um trabalho nosso, né? Mas sim. Guria, assim, é uma sensação número 1, assim, de, então estamos fazendo certo. Se as pessoas estão gostando, estão entendendo mais do esporte, estão querendo ver mais e opinando sobre coisas que antes não opinavam, então a gente está fazendo certo, a gente está passando a informação e essa informação você está conseguindo fazer com que as pessoas absorvam, porque não adianta você só passar um monte de informação e aquilo bate na testa do cara e vai para o lado. Né? As pessoas têm que absorver. Então, é muito gostoso, porque às vezes eu tenho muito esse feedback, esse retorno através das mídias sociais, principalmente do Instagram, que eu me dedico mais. Então, eu vejo, assim, logo depois, como que reverbera o que eu fiz. Eu adorei que você falou aquele não sei o quê. O Ricardo gosta de brigadeiro. O fulano, ele é antipático, né? Não, ele pediu desculpa depois. Tá bom, sabe? As pessoas começam a ficar envolvidas. E o mais, assim, vou te dizer que uma das coisas mais gostosas é quando, assim, eu recebo e-mail e mensagem de gente que fala assim, eu tinha parado de ver Fórmula 1 e voltei por causa de vocês. Legal. Ou, a minha namorada começou a ver Fórmula 1, tá enlouquecida. Ou, a minha mãe já está entendendo de Fórmula 1, mandou um beijo para você. Ou legal. O meu pai parou de ver quando o Senna morreu e agora está vendo de novo. Ou o meu filho sabe quem você é, ele tem 7 anos, ele fala de você e conhece o piloto tal e quer saber como que vai ser a corrida tal. Então, assim, porque a gente faz para TV aberta e para TV por assinatura, mas a gente faz uma cobertura que tem que ser assim, para minha mãe, que não gosta de Fórmula 1 e ela tem que achar alguma coisa interessante, né? E para o cara que gosta muito e que entende muito. O público brasileiro é um público muito especializado também, porque acompanha há muitos anos. Então, você tem esse desafio de conseguir interessar a todos. E então, a gente está ali, está meio que no malabarismo, mas está conseguindo. É uma sensação muito legal. É assim, é o pleno da nossa profissão, né? Comunicar. Estou conseguindo comunicar. É o dever cumprido. Graças a Deus. É isso. E agora, inclusive, eu queria te perguntar, porque assim, você falou que não é uma nova equipe, que vocês já se conheciam, já tinham trabalhado juntos, mas é sob nova direção. Mas foi um desafio para vocês, né, como equipe, trabalhando ali junto, tá numa nova emissora, tá num novo lugar, depois de um tempo trabalhando em outro lugar? Como é que foi para vocês? Foi, porque assim, eu me formei e fui para a Globo. Uhum. E aí eu passei 25 anos da minha vida trabalhando naquele sistema. E eu fui formada, eu particularmente acho que bem formada, lá como repórter de televisão de esportes, não só de esportes, né? Porque aqui eu acabava fazendo, pelo fato de morar fora do Brasil, você acaba fazendo outras coisas também, né? Você faz uma cobertura geral, né? Como correspondente internacional, embora me dedicasse mais à Fórmula 1. Qual foi o grande desafio de princípio? A gente entender
quem era quem, quais eram os caminhos, porque a televisão, o jornalismo de televisão se lida com um monte de gente do outro lado. É o cara do áudio, é o cara que faz ao vivo, é o cara que testa o estúdio, é o cara que recebe o material, é o cara que edita, são vários editores diferentes, são diretores diferentes para cada programa, então entra um pouquinho no show do esporte, depois entra ao vivo no evento, depois entra um pouquinho no jogo aberto, depois... Então você tem que conhecer quem são as pessoas, quais são os caminhos, né, para a gente ter uma boa conexão. Na Globo eu sabia tudo. Eu, o Sérgio Maurício, o Regi, né, a gente sabia tudo, dá para andar de olho fechado, já sabia. Liga para o fulano, pede para ele checar se chegou tudo bem. Ou, pô, não deu certo isso, vamos arrumar. A gente tem toda hora que ficar fazendo ajustes. Televisão ao vivo, você tem que fazer ajuste o tempo inteiro. Ou é o áudio, ou é o vídeo, ou é o fulano que está chegando, ou tem que dar aquela informação que não deu ainda, segura um pouco mais, tem que falar mais tempo, não vai dar tempo, ou não, você tem que falar agora um pouquinho só. Tudo isso é um organismo vivo ali, assim, né? É muito... se modifica o tempo inteiro. Então, o primeiro grande desafio era conseguir entender como é que aquilo ali funcionava. E aí, para nossa grata surpresa, aquilo funcionou muito bem. Os profissionais super bons, assim, super gabaritados. Você podia... Sabe quando você sabe que você entrega e você não precisa nem checar, porque o cara vai fazer a dele, então você está tranquilo que, sabe, o áudio vai chegar bem, que o sinal... As pessoas estão, assim, muito comprometidas com aquele novo produto, que era a Fórmula 1, então, sabe, tipo, vai dar certo. De repente, o meu trabalho... você está falando comigo aqui agora, o meu trabalho não é da entrevista, o meu trabalho é só da entrevista, mas falhou a luz ali, eu não vou ficar aqui parada, eu vou ali ver a luz, espera aí que eu seguro aqui e vou ali. Então, você tem, assim, a gente teve um comprometimento, a gente viu um comprometimento muito grande de todos, e isso facilitou muito a vida da gente. E aí depois foi só correr para o abraço, entendeu? Foi só a gente ajustando a cobertura e vendo, vamos fazer isso, vai dar para fazer isso, surgindo novas ideias, trocando com os caras e tal, botando em prática coisas que a gente sempre teve vontade de fazer, né? E aí, aos poucos, você vai vendo a audiência subindo, sabe? A reação disso. Então, é muito gostoso, assim. E fora isso, o principal que foi a Fórmula 1 em si, esse ano, foi espetacular, assim, né? Foi roteiro de cinema e várias corridas. Sim. Foi uma cobertura digna mesmo, né, Mari? Foi. Olha, foi para mim, assim, foi uma Copa do Mundo todo dia, uma Olimpíada todo dia. Mas é verdade, porque se você pensar, eu tenho que viajar para um lugar longe da minha casa, onde eu encontro gente do mundo inteiro, de vários jornais e televisões do mundo inteiro, falando 500 línguas diferentes, para um evento que tem que ser ao vivo e que vai ser ao vivo para o mundo inteiro, e eu sou responsável pelo que vai para o Brasil. E aí o que tem? Aí, por que é uma Copa do Mundo todo dia? Porque todo dia tem uma história muito interessante que você tem que contar. Todo dia é dia de decisão, sabe? Todo dia... E todo dia tem os caras estão botando também a vida deles, bem ou mal, estão botando em risco, né? A Fórmula 1 está cada vez mais segura, mas ainda morre gente, sabe? Ainda tem acidentes muito graves. Então, não é como o cara se levantar e jogar tênis, sabe? Dizer tchau, beijo, amor, vou lá para o torneio X e volto. Tomara, acho que se tudo der certo vai voltar, mas pode dar errado. E aí o cara saiu todo queimado, que nem o Romain Grosjean, que não sei como, assim, Deus, ou sei lá eu quem, olhou para ele e falou, deixa eu tirar esse guri daqui, porque aquilo pode acontecer, né? Sim. Então, é todo dia uma surpresa para vocês, para essa cobertura, né? Você não sabe o que vai acontecer, qual é a pauta que vai ser do dia, é basicamente tudo uma surpresa, mas é bom, não é? É bom super. ser assim. Mas tem assim, coisas que estão prometendo para acontecer também. Tem todo dia uma surpresa, mas tem assim, putz, ele saiu do último grande prêmio mordido, hein? Ou fulano acabou de ter filho. Ou, sei lá, tem coisas que prometem um desenrolar aí para o próximo fim de semana.
Sim, né? A gente sim, tem que apurar e desenvolver talvez uma ideia de matéria para aquilo, sabe? ficar sempre de olho. Agora, também uma coisa que eu queria falar com você, Mari, é que assim, você acabou virando o rosto, né, da Fórmula 1 nesse ano. A galera, obviamente, falava de Fórmula 1, lembrava de você, das suas coberturas e tudo mais. Eu queria saber como é que é para você essa responsabilidade de ser inspiração para tantas pessoas, principalmente para as mulheres também que querem fazer parte do jornalismo esportivo e também querem entrar nessa área de fazer cobertura de Fórmula 1 ou qualquer outro esporte. Como é que tá para você isso, essa responsabilidade? Eu me sinto assim muito honrada por estimular novas profissionais a fazerem o que gostam, ou estimular mulheres que gostam de automobilismo a sair mais da toca. Eu não imaginava que tem muita mulher que gosta de automobilismo e que ficava reprimida, não sabe, não tinha coragem de entrar numa discussão e dizer eu acho isso, eu acho aquilo. Ou assim, tinha dificuldades, assim, e aí começam a se mostrar cada vez mais, né? Eu me sinto super honrada, fico super feliz, super feliz. Sou bastante aberta para conversar sobre isso com qualquer um que estiver chegando, assim. Eu acho que a gente conversando é que a gente vai crescendo e vai melhorando como um todo, sabe? Sim. Não é só quem está chegando que melhora, sabe? É uma geração que vai melhorando e eu, claro, também. Então, isso me deixa muito honrada e satisfeita, gosto, assim. Com vontade de fazer ainda mais o seu trabalho, né? Dá, e também com a responsabilidade de ser correta, porque todo mundo resbala, né? Tem uma hora que você faz um troço errado, acontece, mas isso é uma coisa que eu tento mostrar também, que a gente é ser humano, sabe? Que pode acontecer, as pessoas exigem muito, às vezes, dos pilotos e tal, como é que o cara teve coragem? Falei, gente, você nunca saiu muito bravo de alguma burrada que você fez na sua carreira, assim? Sei lá, eu é advogado, aí estava lá no fórum e falou uma bobagem na hora de defender a tua tese, né? Enfim, todo mundo. E aí, na hora que vem logo depois, você faz uma bobagem e eu vou lá perguntar justamente sobre aquela bobagem, às vezes o cara tá bravo mesmo. Então, eu tento relevar, assim, e tento mostrar, não só aos outros, mas a mim mesmo. Volta e meia eu me tropeço, sei lá, acontece umas coisas comigo, assim, eu sou rainha da gafe. Que isso faz parte do ser humano e que isso não pode se intrometer no principal dele ali, na minha função como jornalista, na função do cara como piloto e tal. Mas, assim, eu só pude ter uma noção do tamanho desse troço, porque como eu tô aqui fora, eu falo com aquela câmera ali e falo ali no meu celular. Sim. Aí, quando eu cheguei lá no Brasil, eu falei, primeiro que eu fui na Band, eu falei, pô, mas eu apareço nessa tela desse tamanho aqui? eu achava que eu era começou a ter uma noção, né? Grande. Aí depois na rua, daí depois no autódromo. Legal. Aí é que eu fui vendo, assim. Eu acho legal porque eu acho que é uma relação boa, não vejo muito um troço assim de idolatria. Eu não sou exatamente o melhor exemplo. Eu não gosto de ser assim, tipo, é perfeito. As pessoas gostam muito de dizer, hoje em dia, é perfeito. Longe de mim, mas longe de mim ser perfeita. Eu tento fazer o melhor possível, que é me comunicar, aquilo que eu tô vendo, e me dá um prazer imenso, assim, poder trocar. Eu costumo dizer que quando a gente divide uma coisa boa, a gente multiplica ela. Eu queria continuar, Mari, falando sobre a presença da mulher também no automobilismo, né? A gente estava falando que muitas pessoas se inspiram em você, as meninas principalmente estão se inspirando em você, mas eu queria saber da Mari, como é que foi chegar até aqui num lugar onde a predominância é masculina? Como é que foi para você? Olha, eu sempre andei tranquilamente no meio com muitos homens, né? Eu surfava, a maioria dos caras eram, né? A maioria era homem na época que eu pegava onda, né? Então, sempre tive muito amigo homem. Então, assim, a ideia, assim, de chegar num ambiente muito masculino nunca nunca foi um obstáculo, nunca encarei como um obstáculo, nunca fui aquela menina que disse, pô, mas só vai ter eu de mulher.
não me importava, estava acostumada a andar no meio de um monte de menino sempre, a vida inteira. Então, apesar de vir de uma família com muita mulher. Aí depois, quando eu fiz jornalismo, eu fui para o esporte. No esporte, as redações, principalmente na minha época, tinham pouquíssimas mulheres, né? Eu fiquei assim no front, como repórter no front, muito tempo só eu ali na redação do esporte, né? As meninas vinham e saíam, vinham e saíam. Então, eu não via muito problema, assim. E aí eu cobri Mundial de Surf, também que era de muito homem. Aí, depois de um tempo, começou a ter mais mulher trabalhando como repórter nesse meio. Assim, sempre teve mulher, mas não era muita, né? E aí, depois, eu corri um rally dos Sertões, corri 3, aliás. E aí, ali, eu me apaixonei pela história da corrida. E aí, a história da Fórmula 1 rolou porque a Globo achou que era o momento de começar a investir numa mulher, tentar, né, experimentar, botar uma mulher lá, junto com o Galvão e tal, para transmitir a Fórmula 1. E aí, eles sabiam que eu falava línguas, que gostava de automobilismo, eu gostava de viajar, e aí perguntaram o que eu achava. Eu falei, gente, ontem, tô pronta, vamos. Maravilhosa. Mas você não sofreu nenhum tipo de preconceito nesse meio, ou sim? O que a gente sofria e às vezes sofre ainda, assim, muito menos hoje, mas sim, era assim, era o desmerecimento do teu trabalho, sim, né? Tipo, porque assim, para você sabe que você é jornalista, mas de repente para quem está assistindo a gente, para você às vezes conseguir uma certa proximidade e a confiança de um entrevistado para ele te dar a informação ou dizer mesmo o que ele está sentindo, você precisa de um tempo de relação ali, você tem que construir uma relação de confiança para que a pessoa possa então te passar a informação, ou então dizer o que ela sente, ou para você conseguir tirar o melhor, né? Tirar o que você realmente precisa, né? E essa construção demora e você tem que cuidar dela, né? Tem que mostrar que você é correta, que você é justa, que você ao mesmo tempo não é medrosa, que você sabe do que você está falando. Então, você constrói essa relação. Então, volta e meia eu ouvia, te falou isso porque você é loura de olho verde, né? Se fosse para mim, não falaria. Ouvi, assim, de colegas, de repente conseguir uma entrevista boa, e falar, tá bom. Tá? Para mulher era muito mais fácil, né? Então, isso é o tipo da coisa assim. Ou então você descobre que tem uma informação importante, você, né, comenta, né, fala com um colega, ou dá a informação, a pessoa fala, mas de onde é que você tirou isso? Sim, quem foi que falou isso para você? Quem foi que falou isso para você? Ou então falou, mas isso não é bem assim. E aí era muito chato, porque falar, pô, eu tô aqui, sabe, suando a camiseta, eu tô fazendo tudo que tem que fazer, sou, sabe, uma pessoa séria, correta, e aí eu consigo um troço importante e sou tratada desse jeito, entendeu? A troco. Por quê? Eu costumo dar o exemplo assim, a mesma coisa que um cara, então agora quem usa bigode não sabe de nada. Então qualquer pessoa que usa bigode, quando falar comigo, eu vou dizer, quem é que te disse isso? Pô, então isso é chato, entendeu? Foi chato durante o tempo, hoje eu não tenho mais isso. Mas assim, era chato, né? Você imagina, você tem todas as dificuldades da tua profissão, aí você está conseguindo evoluir, aí você ainda tem sempre alguém com isso, é tipo, preguiça, né? Mas também tem outros caras que são, né, são diferentes, que são os caras que te olham de uma forma, sempre olharam de uma forma natural e normal. Não generalizando, né? Mas agora, filha, você tá num sucesso maravilhoso, virou a cara da Fórmula 1, perfeita, mas eu acho legal essa história, né? De nós mulheres mesmo, quando a gente se envolve nesse meio que a predominância é masculina, eu acho legal o quanto isso dá também força pra gente. E eu achei muito legal que eu vi no seu Instagram que você tem um quadro, que é o Guria Boa Essa, que é onde você também dá visibilidade para outras mulheres para falarem também de esporte, enfim. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que funciona esse quadro, como é que surgiu? Ele surgiu, na verdade, a essência foi o princípio do porquê, como que eu comecei a fazer jornalismo.
porque eu comecei, as minhas primeiras matérias eram sobre mulheres que faziam coisas que eu achava legais, assim, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu não tinha entrado na faculdade ainda, e aí eu conheci uma guria que voava de asa delta, a primeira gaúcha que voou, né, em Porto Alegre, primeira gaúcha que saiu voando de asa delta. Eu falei, pô, mas essa guria é legal essa. Aí fiz uma matéria com ela e vendi para um jornal, que tinha um jornal de esportes radicais chamado Vertical, em Porto Alegre, e aí vendi essa matéria para eles. Aí depois, pô, uma das primeiras surfistas, né, da década, sei lá, de 60, 70. Quem é essa mulher que resolveu ir lá e fazer uma coisa que eu adoraria fazer? Aí depois, primeira campeã brasileira que teve assim, depois que teve um circuito brasileiro de surf, que não era só uma etapa ou duas, Andréa Lopes, ela na época tinha 17 anos, ou 16, eu tinha um ano mais que ela, e a gente ficou amiga, e aí eu fiz uma entrevista com ela, e aí vendi para a Folha de São Paulo. E eu não tinha entrado na faculdade ainda, assim. Então, eu sempre achei legal, assim, essas mulheres sempre me chamaram a atenção. E no meu Instagram, assim, é um espaço que eu falo muito, claro, eu mostro muito Fórmula 1, bastidor, assim, as coisas que eu vivo ali, mas é um espaço que eu também reservo para outras coisas que não só automobilismo, né? Sim. Que eu gostaria de mostrar e de conversar. Então tem essa coluna toda quinta-feira, o Guria Boa essa, que eu conto ou entrevisto mulheres que eu acho admiráveis, ou conto a história de mulheres admiráveis assim, do passado, ou às vezes do presente, que eu não tenho chance de entrevistar, a gente, e aí quando você começa a procurar, Guria, essas mulheres, aí que você se dá conta de como a história que a gente lê, que a gente estuda, foi escrita e contada por homens e que as mulheres ficam apagadas. E aí você começa a olhar assim e fala, vem cá, não pode ter tido só uma, a Marie-Thérèse Curie, isso não pode ter tido só uma grande cientista naquela época toda, só uma. Tinham tantos. Ontem eu ainda falei disso, falei, vem cá, na época que o Beethoven escreveu a Nona e várias outras, compôs, não tinha uma música, nenhuma mulher que escrevia música no mundo todo. Não é possível que não tivesse, sabe? E aí, então, você começa a ver em várias áreas, nas artes e na história em si. Tinha, mas ninguém fala, né? E as conquistas ou acabam sendo levadas, e isso não estou querendo polarizar e dizer, né, sim, os homens são os satanas e as mulheres são, né? Não, nada disso, é porque era como a coisa era feita. Então, às vezes a conquista de uma mulher acabava sendo dada de presente, vamos dizer, para o marido ou para um outro cara que tivesse um passo atrás ou um paralelo, mas não para ela. Então, eu tento achar essas mulheres e contar essas histórias delas. Então, tem desde assim, você sabia que tinha pirata no século XVI? Tinha várias, inclusive, comandando navios. E não falam, né? Só falam sobre homens, de fato. Ninguém, é como se não tivesse acontecido. É verdade. Sabe? E aí, então, aí eu entrevistei uma guria que trabalha com tubarões no Caribe, que tem uma relação toda diferente com esses tubarões. Aí entrevistei a Joana Maranhão, que foi a primeira guria que realmente falou e teve a coragem de falar de assédio sexual do próprio técnico. E aí fiz uma pesquisa grande sobre como que isso acontece. Aí entrevistei a Maia Gabeira. Aí depois contei umas histórias assim da Ida, do Santos. Aí porque assim, a história da medalha, das medalhas, a gente sabe. Mas pouca gente sabe que a guria, que quando ela conseguiu o índice, disseram para ela, um cartola, disse para ela assim, tu tá indo, mas não vai nem entrar no estádio principal, porque você não vai conseguir nada. Ela não tinha, ela desfilou, ela fez o desfile olímpico, ela não tinha o uniforme da seleção. Caramba. Ela desfilou com o uniforme do Vasco. Todo mundo e ela, o uniforme do... Ela não tinha tênis para saltar. Ela não tinha um técnico. Realmente, durante muito tempo a gente foi muito invisibilizada, assim. Agora é o nosso momento, né? Graças a Deus. Mas, Mari, você agora considera que você está vivendo a sua melhor fase? Como é que tá esse seu coração aí, como Mari de 2021? Tá na sua melhor fase? Tá vivendo o que você realmente quer? Eu acho que sim. Acho que sim. Até agora, sim.
desses anos inteiros no esporte, no automobilismo, enfim, essa é a Mari que você sempre quis chegar, é isso. Isso, exatamente. E os planos para 2022? Definiu bem, assim. E os planos para 2022, Mari, como é que tá? Continua na Band? Continua cobrindo o automobilismo? Como é que a gente pode esperar de Mari para 2022? A gente continua, agora tem 2022, uma temporada totalmente diferente, com carros diferentes, regras diferentes, tudo diferente. Vou ralar muito, porque vai ter, assim, muita corrida seguida, sabe? Sem ter um fim de semana de intervalo no meio. Então, viajando um lugar pro outro sem parar. Viagem falando em várias línguas, se confundindo no idioma, é isso. No idioma, onde eu tô. Já aconteceu de chegar na imigração, o cara perguntar, tá vindo de onde, tá indo pra onde, eu ficar meio... Peraí, que eu não sei direito. Peraí, deixa eu olhar aqui. Ah, tô indo pra cá, ó. É esse. Muito já bom, aconteceu de eu estar maravilha. chegando num lugar, eu abri a carteira, assim, pra pagar, almoçar. Eu falei, qual é a manhã? Onde é que eu tô mesmo? Gente, isso é maravilhoso. Ou cotô, ou covô. Não, isso é maravilhoso, óbvio. São experiências, né? Total, mas eu queria poder ficar um pouco mais para eu poder não me confundir desse jeito. E se acostumando pelo menos num lugar assim, ó, não, vou me acostumar nesse, depois alguns meses vou pra esse. Um pouquinho, mas nem que fosse assim, não precisa ser um mês, pode ser uma semana, um pouquinho mais para dar tempo, né? E aí eu vou lançar um livro, que é um livro assim de crônicas, mas assim, é uma coisa bem leve, bem pessoal, assim, que eu acho que acaba ecoando, ressonando em muita gente, porque é aquelas coisas meio de família, né? Todo mundo tem sei lá, eu tenho um dedo encaravado, tem aquele Natal que ninguém se aguenta mais, ou tem aquele Natal que você espera a vida inteira, que você acorda de manhã já sentindo o cheiro da comida que estão fazendo, aquele negócio da escola e da viagem, isso aí que você vai... Pô, eu, por exemplo, daí eu conto histórias, por exemplo, vou passar no raio-x lá agora, né? Então, vem tudo, né? E eu sou muito cosquenta, eu morro de pasquinha. E eu fico super tensa toda vez que eu morro de medo que me peguem e eu me... Uhum. E aí aconteceu justamente na Alemanha, quando a oficial lá, a policial botou a mão em mim, daí eu não conseguia, cada vez que ela botava a mão em mim, eu começava a rir, e ela bem séria, lá pelas tantas, todo mundo, sabe, as pessoas começaram a se segurar, e lá pelas tantas ninguém mais aguentava mais, e aí todo mundo ria, ela botava a mão em mim, eu pulava. Ela te liberou, no final das contas? Liberou, mas ela teve que, eu tive que me acalmar, e ela pôde... Passou. Assim, sabe aquela coisa de apertar o joelho, que a pessoa põe a mão, nossa, não põe a mão. Não consigo. Não, foi com razão. Então eu conto essas histórias, então, de viagens, né? Um pouquinho de Fórmula 1, bem pouquinho, assim, de Fórmula 1. E aí eu vou lançar, estou terminando ele agora, e eu ainda não sei se a gente lança agora ou se a gente lança bem no início do ano. Mas vem livro por aí. Qual vai ser o nome, Mari? Não inventa, Mariana. Não inventa, Mariana. Perfeito. Foi a frase que eu mais ouvi a vida inteira. Não inventa, Mariana. Mariana. Inventando moda. Tipo, Mariana, para! Não inventa, Mariana. Para, quieta, chega. Legal. É assim que agora Mari Becker é formada, né? Todas essas experiências, todos esses jeitos que você tem, tudo isso que você já passou. Você é uma pessoa incrível, Mari, de verdade. Eu posso falar isso como jornalista mesmo, porque... colega de profissão, eu te acompanho, a gente sabe muito bem da sua história, então, assim, de verdade, parabéns por tudo que você vem fazendo, parabéns pelo espaço que você tem, você vem abrindo para as mulheres também no jornalismo, e muito, 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 muito sucesso para você agora em 2022. Muito obrigada pelo convite, adorei o papo. Eu que agradeço. E até 2022, feliz ano novo, feliz Natal, feliz tudo. Tudo, que 2022 seja um ano de muito, muito sucesso, muita prosperidade, muita felicidade e muito cuidado, muita saúde, verdade. Que o corona saia por completo e a gente se encontre também pessoalmente. E obrigada a todo mundo que assistiu a gente aqui, gente. Valeu mesmo, um beijo para vocês e beijo, Mari. Obrigada.
Obrigada a todos aí que acompanharam a gente. Beijo muito grande para você. Valeu. Beijo.